Olá, vamos hoje conversar aqui um pouquinho com o Lucas Ledo Alves. Ele é psicólogo clínico, coordenador e curador da startup Amarelo. Nós vamos falar sobre um assunto muito bacana e em voga, que é sobre saúde mental do trabalho. Muito prazer, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente, Lucas. E esse projeto, esse trabalho, ele faz parte de um projeto da disciplina de Psicologia e Comportamento Organizacional. E nós estamos aqui com 3 alunos maravilhosos, que é a Marjorie Barbosa, o Matheus Gomes e o Wesley Borges. E tem também mais uma que se chama Ívila, que ela não pôde vir, infelizmente, mas está muito bem representada aqui. Quero lhe agradecer também a participação e por ter disponibilidade para vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço. Para mim é muito importante, como profissional, estar utilizando os mecanismos de comunicação, sobretudo das universidades. Enquanto professor que sou, eu vejo a importância da gente atravessar o universo dos estudantes da universidade, para a gente levar conceitos sobre saúde mental e que não parta só dos cursos de saúde, mas que também, assim como a Amarelo teve a ideia, a inovação de levar saúde mental para o mundo corporativo, que a gente possa se utilizar dos cursos de administração, de gestão de pessoas, que seja, para falar sobre saúde mental. Afinal de contas, é onde tem gente, precisa falar de saúde mental, então que seja um bate-papo gostoso, leve, para a gente aprender bastante hoje aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Com certeza. Só uma conversa. Tá vendo? Vai até cuidar com os filhos. De frente com o Gabi falando de saúde mental. Na verdade, que no caso aqui é de frente com o Lucas. Matheus. Ah, que é o Lucas. Matheus, né? Matheus, pega o fio para ficar no braço. Pronto? Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Vocês da Amarelo, hoje, tem algum dado que mostre, por exemplo, tanto na região do Ceará ou Brasil, que mostre alguma área, atuação do trabalho, alguma profissão que apresente mais transtornos mentais? Temos, assim. O que acontece? Nós temos um cenário, sabe, Matheus? É um cenário diferente antes da pandemia e um outro cenário depois da pandemia. E eu vos falo para vocês agora que o cenário pós-pandemia, claro e obviamente, que é um cenário radicalmente mais adoecido dentro das empresas. Hoje eu posso dizer para vocês que, categoricamente, as empresas de tecnologia são empresas que têm trago para a gente um índice maior de procura. O que não necessariamente significa que seja um ramo que tenha maior adoecimento, mas é importante a gente saber que as empresas que trabalham com tecnologia são empresas que têm uma possibilidade, têm procurado mais os serviços de saúde mental dentro da Amarelo Saúde Mental, tá? Porém, os índices que são levantados em cima dos equipamentos oficiais, como por exemplo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a OMS, a Secretaria de Saúde, as Secretarias de Saúde, enfim, os equipamentos de saúde como um todo, têm levantado para a gente que os profissionais de saúde, os profissionais de educação, os profissionais de segurança pública e que a gente não pensa sobre isso, mas os profissionais de gestão, ou seja, quem está à frente da gestão de equipes como um todo, trazem índices significativos de adoecimento. E aí eu acredito que é onde, por exemplo, os profissionais de administração podem entrar com políticas efetivas, e aí vocês, enquanto universitários, porque eu sei que provavelmente quem vai estar estudando a gente são pessoas universitárias, bem provavelmente, se não, as pessoas universitárias precisam já desde antes, dentro do universo acadêmico, entender que existe um papel, sobretudo os alunos de administração, tem um papel significativo na construção, no pensamento da construção de políticas internas dentro das corporações que trabalham em saúde dentro das instituições como um todo. Mas, novamente reforçando, profissionais da área de saúde, profissionais da área de segurança pública, profissionais da área de educação e pessoas que estão em cargos de gestão, são áreas que são mais afetadas hoje no cenário brasileiro, tá? Eu não tenho como dizer quais empresas específicas, porque isso seria muito fechadinho, eu não tenho esse dado hoje. Mas dentro da realidade brasileira, esses são os recortes que mais adoecem hoje, E aí, assim como precisa-se ter um trabalho efetivo de saúde mental,
as pessoas que trabalham com administração de empresas vão sempre estar à frente dessas naturezas, então por isso que é muito importante esse debate que a gente está tendo aqui. Tá? Hoje vocês da Amarelo conseguem ver um esforço por parte das empresas de tecnologia ou até mesmo da área da saúde em querer solucionar esse problema? Essa dor, né? Porque hoje em dia muitas empresas sabem que tem esse problema, mas ainda assim fecham os olhos. Vamos pra lá, deixa pra lá, né? Vou ver por onde é que eu começo, porque eu não quero dizer que sim nem que não, tá? Mas é assim, ó. Eu vou novamente citar a pandemia como um ponto-chave que fez com que as empresas tivessem uma estratégia de começar a se trabalhar a saúde como um todo. E quando eu falo de saúde, não é só saúde mental, tá? O que acontece hoje? As pessoas que estão acima dos cargos de gestão, C-levels, gestão de pessoas e etc., estão recebendo uma série de adoecimentos que diz respeito a uma necessidade de se atuar com mais propriedade. Então não é que os grandes empresários têm visto as questões sociais e têm se desdobrado em cima dessa questão por uma mera necessidade de responsabilização social. Não é isso. O que tem acontecido é que tem mexido na estrutura financeira e lucrativa das empresas. E eu faço aqui essa crítica porque, de fato, é isso. Hoje em dia, o burnout ele é uma doença ocupacional. Que a gente vai já falar sobre isso, acredito que a gente vai destrinchar sobre. O burnout ele é uma doença que passou do transtorno de personalidade no manual de doenças mentais para uma doença do trabalho. Então, e não só, nós temos diversos outros adoecimentos e sintomas, né, dentro da empresa, como por exemplo o quiet quitting, que é uma tendência forte que chegou dos Estados Unidos no Brasil, que é aquela demissão silenciosa, aqueles colaboradores que fazem o mínimo procurando a demissão, né, tendendo à demissão. É um sintoma dentro das empresas. O índice de turnover, os índices de afastamento como um todo, são sintomas interessantes a se pensar. E aí, quando tudo isso surgiu, os grandes empresários começaram a ter uma perda significativa na desconstrução do crescimento da empresa. E aí, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui. Tem uma empresa chamada Close Care, que é uma empresa especializada em afastamentos, né, médicos, coloca pra gente que 30% de 2020 a 2021 nós tivemos um crescimento no número de pedido de afastamento e efetivação de afastamento por saúde mental. Um crescimento em ascensão de 30%. Então, vocês entendem que assim, não é por uma mera questão de responsabilização social, né? Uma das nossas grandes dores hoje é a gente fazer com que essa galera que esteja à frente das empresas, os C-levels e etc., entenda que trabalhar saúde mental não é uma oferta só e unicamente para o colaborador. Mas trabalhar saúde mental é uma contrapartida de crescimento para a empresa. Então, novamente, resumindo a sua pergunta, né? Sim, tem tido uma procura. Sim, tem tido uma procura incessante por aplacar essa dor dos adoecimentos mentais dentro do ambiente de trabalho, mas eu ainda tenho uma percepção de que chega no departamento pessoal, chega a ideia nos RHs, chega a ideia em um determinado setor e para aí. Porque ainda não se tem uma compreensão dos grandes empresários sobre a real necessidade e a importância de se trabalhar saúde mental e qualidade de vida dentro da empresa. Aí esbarra. Para ali o processo, entendeu? Mas sim, se eu puder te dizer que aumentou, aumentou. Até porque a gente está na iminência da construção de uma norma regulamentadora. Os órgãos competentes estão prestes a criar uma norma que regulamente o trabalho de saúde mental nas empresas. E aí os empresários estão tendo um movimento de antecipar isso, entendeu? Então sim, tem tido um movimento significativo na busca pela solução da dor. E isso é muito bom, né? Isso é muito interessante. No caso, por exemplo, os empresários estão procurando solucionar essa dor, tanto porque mexeu com o financeiro. Mas assim, funcionários do setor público hoje conseguem ter esse mesmo amparo
de um funcionário de empresa privada? Aí é uma outra instância, é um outro tipo de natureza. Quando a gente fala sobre iniciativa privada é um mundo, quando a gente fala sobre iniciativa pública é outra, né? Existe um instituto internacional, né? O Instituto de Gerenciamento de Estresse, Instituto Internacional de Gerenciamento de Estresse, a ISMA, e a ISMA Brasil, ela faz estudos que mostram, né, a ascensão do adoecimento no setor público, né? E aí são outras instâncias de investimento, né, do poder público em instâncias de promoção e prevenção que faça com que a sociedade, que as pessoas participantes do poder público, os trabalhadores públicos e etc., tenham um índice de adoecimento menor. Tu entende que é uma outra natureza? E quando a gente fala sobre a iniciativa privada, que são equipamentos individualizados, são partículas. Então tem uma empresa multinacional que se preocupa com saúde mental, enquanto tem outra que não. Já o poder público não, depende muito de organizações maiores que investam na saúde, na prevenção e na promoção. Que não existe esse investimento hoje. Na saúde pública não existe. Quem aqui de vocês conhecem, eu duvido muito, alguma estratégia de saúde mental para o poder público? Não tem. Não tem uma política pública. Não tem. A gente tem o SUS. E graças a tudo quanto é sagrado que a gente tem o SUS para poder ofertar para a população. Mas dentro do ambiente de trabalho, que é a instância que mais adoece, que fique bem claro aqui. Hoje, o ambiente de trabalho, ele pode ser a estratégia que mais adoece, é o que mais cura. E pelo que a gente tem visto, é o que mais tem adoecido. Desde a Revolução Industrial. Quem nunca viu o filme lá do Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Onde o processo é muito mais visto do que o sujeito que está fazendo. E aí no início ele tem uma mão de obra qualificada e depois ele se desorganiza tudo, quando dá fé ele já está em cima da esteira. É mais ou menos aquilo que acontece no trabalho hoje. O processo é visualizado, mas a instância humana realizadora do processo não é visualizada. Às vezes eu acho que a gente esquece que as empresas são feitas por pessoas. E pessoas precisam de investimento em qualidade de vida para que esse processo seja qualificado. Tu entende? É óbvio, parece que é uma instância óbvia, mas quando a gente vai ver no dia a dia, os dados, os indicadores de adoecimento estão lá em cima. Então tem muito gestor de pessoas que chegam, por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico. Gestores de um setor de cobrança, de call center, né? Chega para fazer a supervisão e fala assim: você conseguiu a meta desse mês? Mas por que você não conseguiu? Mas ele não para perguntar quantas ligações você fez ontem, quantas ligações você fez hoje, e por que você não conseguiu atingir isso? O que está acontecendo? Eu sei que diante do processo do dia a dia é muito complicado a gente ter uma humanização máxima, mas pelo menos mínima. E quando a gente parte para um processo macro de dizer assim: qual é a sua meta? Você atingiu? Não, vai para fora. E você desclassifica o dia a dia, o processo, você visualiza só e o processo final, o resultado. Visualizar um resultado não é saudável. Então eu estou te dizendo isso porque assim, eu parti para esse ponto mais específico da saúde mental no poder público para dizer que não existe um investimento por parte do poder público. Né? Assim como também não existe em outras instâncias por parte da iniciativa privada, tu entende? Então existem cenários diferentes, de investimentos diferentes, que está começando agora a se investir, mas que em ambas as naturezas tem uma falta de investimento mais concreto de se trabalhar saúde mental. Agora sim, esses anos pós picos de pandemia, a gente tem visto a real necessidade de se trabalhar isso, né? Se eu não falar, se eu não for muito bem claro, porque às vezes eu sou muito prolixo, então às vezes eu vou fugir do assunto, se você me diz, e aí eu volto o fio da meada novamente. Ok? Mas é super interessante. Eu sei que você viajou um pouco, mas essa viagem... Já sou eu. É a Marjorie? Já? Você já aproveita, você já estava falando, então... Tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu sentar, né? Professor, vai ficar certinho. Mantém isso não. Ficar bonito. Vai ficar bonito. Deixa eu só ajeitar aqui. Que o cabo ele tá debaixo da cadeira? Não, peraí.
Não, pode deixar. Não, tá de boa, já tá. Só do lado de cá. Só lá pra trás. Pronto. Primeira vez participando disso. Olha aí, que coisa boa. Né? Porque eu sou pequenininha. Tá certo? Tá. Tá, né? Então vamos lá. Eu fiquei muito curiosa, de verdade, em conhecer a empresa. Porque eu sou microempreendedora e fiquei bastante interessada no campo que vocês trabalham, sabe? É importante, sim, a gente tá trabalhando com a saúde dos nossos colaboradores, porque assim a gente consegue ter um retorno deles positivo. Se o meu funcionário não tá bem, como é que eu vou saber? Né? Então, a empresa de vocês, eu fiquei muito, muito, muito feliz em conhecer. Eu só conheci, infelizmente, assim, através pela nossa professora. Eu gostaria de ter um amplo acesso, né? Nós, administradores, futuros empresários, né? Queríamos ter outros tipos de campo de acesso, sabe? Hoje em dia a gente está no mundo da tecnologia, né? E eu futuramente eu prefiro agregar a empresa também na minha. Mas vamos lá. Muito prazer, eu me chamo Marjorie. Fico muito feliz em participar desse momento, desse podcast junto com você aqui, representando o nosso curso, né? Aqui junto da administração e a psicologia organizacional, que é a nossa cadeira. E a gente separou realmente algumas perguntas que são amplas, mas a gente reduziu. Prometo que eu vou ser objetivo. Não seja, que o interesse é para o nosso conhecimento, não seja. Mas vamos lá, Lucas. Eu queria saber, na minha opinião, assim, um cenário, assim, de como um todo, tá? Qual seria a forma ideal para diminuir esses transtornos dos nossos colaboradores? O adoecimento como um todo, né? Assim, eu não consigo, Marjorie, te dar uma estratégia única. É muito ampla, são infinitas as estratégias de trabalho. Passo, né, também. O que eu posso te dizer eu posso dar algumas sugestões onde políticas sejam implementadas na cultura. Mas o que eu tenho por certeza o alto investimento na prevenção do adoecimento Sim. é uma estratégia mais que certa. Eu vou te dizer isso por quê. Quando a gente investe em políticas de educação dentro das empresas, ensinando aquele público a ter comportamentos que previnam um determinado adoecimento, eu faço com que ele tenha uma mudança no comportamento, Sim. fazendo assim com que ele não chegue a acessar níveis maiores de adoecimento. Eu vou te dar um exemplo bem claro. É muito mais lucrativo para os donos de empresa investir em estratégias educacionais do que, por exemplo, investir num custo com um afastamento de um colaborador. Se a gente for colocar na balança, é infinitamente maior esse custo. Infinitamente maior. Hoje a gente tem aí estudos que demonstram esse quantitativo de custo que as empresas têm com os afastamentos como um todo. E quando eu falo sobre investimento em prevenção, eu falo sobre pegar a parcela da empresa e falar assim: empresa, vamos lá, eu vou colocar uma cultura de saúde mental na tua empresa. E como é que a gente coloca isso? Construindo aos poucos, com frequência e intensidade, e não somente uma palestra no Setembro Amarelo. Sim. Que também é um dos grandes campos que a gente tem esse retorno da população, não só em si das empresas, do Setembro Amarelo. Pelo fato de ser uma campanha. Sim. Mas a gente tenho visto que a gente tem tido um movimento muito errôneo quanto a isso. Tem um hiperinvestimento em uma campanha, e essa campanha ela não é difundida ao longo do ano. E para fazer saúde mental não é entregar uma palestra ou entregar um som de valsa com papelzinho.
com um recado só Com um pra recadinho. lembrar, né? Não, assim, Não é. Não é. Não um é, pessoal, trabalho com definitivamente não é. Sim. Trabalhar a saúde mental é a construção e inserção de políticas internas dentro da empresa no que diz respeito a diversas construções em saúde. Por exemplo, implementar formação e investimentos na gestão, para que a gestão saiba identificar e lidar com a comunicação e com os processos, para evitar a comunicação violenta, é uma. Construir um ambiente psicologicamente seguro. E o que é esse ambiente psicologicamente seguro? Fazer com que as pessoas não tenham uma cultura de gestão por medo. Por medo, insegurança com o seu Qualquer superior. outra coisa. Uma gestão por medo, ela atrofia os resultados de uma empresa. E o que a gente tem por estudos de segurança psicológica, sobretudo a doutora Amy, que gosto muito de citar, sou um eterno leitor de suas obras. Doutora Amy Edmondson é uma professora da Universidade de Harvard que construiu a segurança psicológica, o conceito de segurança psicológica no trabalho, através de uma pesquisa que deu errado. Sabe aquelas receitas que as pessoas erram, erra e deu certo pelo erro? Deu certo por aquele. Aí a doutora Ed Edmondson, ela fez uma pesquisa com duas empresas, Sim. onde tinham critérios de melhores e piores erros, e teve um índice de maior segurança psicológica na empresa que tinha mais erros. Olha só que contraditório, né? E a empresa que tinha menos erros tinha menor segurança psicológica. E aí ela falou, peraí, tem alguma coisa que está errada aqui. E aí foi onde ela descobriu, por isso que eu estou falando isso, porque foi aí onde ela descobriu a autonomia e a importância da autonomia e da gestão por autonomia, espontaneidade, do que a gestão por medo. A empresa que tinha mais erros é porque eles se sentiam tinham a autonomia e a disponibilidade de informar os erros. Sim. E aí isso significa que tem uma segurança psicológica maior. E as que não falavam sobre os erros é porque omitiam os erros da empresa. Tá entendendo? Então, assim, trabalhar a segurança psicológica é uma estrutura interessante que faz com que a gente previna um adoecimento. É uma estratégia, certo? Eu indico que as lideranças é uma estratégia significativa de trabalhar a saúde mental na empresa. Porque a liderança, ela é uma modelagem. Então a liderança, por vezes, ela sim, tem uma responsabilização significativa. Esse discurso já gerou muita repercussão em algumas palestras que dou, porque as lideranças falam assim, mas você está jogando a responsabilidade só pra gente? Não é isso, pessoal, não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que a gestão, ela precisa de um autocuidado em saúde mental redobrado. A empresa precisa construir políticas de formação, de informação e de benefícios para as lideranças, para que as lideranças possam ter estrutura para poder liderar os seus liderados. É uma cadeia, né? Então, assim, trabalhar as lideranças eu estive com o meu mentor, o professor Hard da Universidade de Califórnia, da Califórnia, ele trouxe para mim claro e unicamente, Lucas, os gestores dos Estados Unidos estão adoecendo. Os gestores hospitalares dos Estados Unidos, da Califórnia, sobretudo, estão com índice de adoecimento significativo, porque a gente não tem políticas como o SUS. E aí vocês tiram. Se eles se vangloriam por a gente ter a política do SUS, a gente tem que agradecer pelo que a gente tem, mas precisa entender que precisa melhorar. Então, assim, resumindo novamente, as lideranças precisam ser trabalhadas, a promoção e a prevenção em saúde precisa ser colocado nas empresas, então as campanhas durante o ano precisam acontecer, os setores de RH precisam estar debruçados em cima disso. Eu sei que pode ser que eu esteja atacando aí um setor de RH, não é essa a minha intenção. Eu entendo a grande demanda que um serviço de RH tem. É muito complicado, né, dizer simplesmente se debruça em cima disso, mas em contrapartida não posso deixar de reforçar que o setor de RH precisa se debruçar nas campanhas, no trabalho em informar, em educar. E aí trabalhar a saúde mental, só para finalizar essa pergunta, não é ter um mês da CIPA, não é ter um setembro amarelo, é pegar toda e qualquer reunião que a empresa tenha de ajustamento, de planos, de reunião de um board de alguma coisa, enfim, que seja todas as reuniões de liderança, que peguem 10, 15 minutinhos e trabalhem em saúde mental. A saúde mental precisa ser estruturada na cultura.
Então não precisa ter um evento de saúde mental para falar de saúde mental. Sim. Tem que falar em toda e qualquer oportunidade, de todo e qualquer evento e no dia a dia. Tu entende? Entendi. Então assim, ter essa construção de promoção em saúde e trabalhar as lideranças é uma estratégia interessante para ter indicadores de saúde futuros. Entendi. Fiquei muito interessada nisso. Segue a gente nas redes Você vai sociais, ver Amarelo agora, Saúde fiquei Mental no muito- Instagram. É. Tem muita coisa, a gente está no YouTube. Hoje nós temos um setor de educação, né? E levantamento de indicadores, então tem muita coisa interessante aí no YouTube, né? Para quem não sabe, eu acabei não explicando o que é a saúde mental, então vou aproveitar aqui Sim, esse por parênteses. gentileza. A Amarelo Saúde Mental é uma startup que Sim. trabalha com saúde mental para empresas, como a gente vem discutindo. Uhum. Nós temos aí um modelo de negócio onde cria um tripé de saúde e cuidado. Nós todos nascemos de dentro de um hospital psiquiátrico aqui de Fortaleza, onde tem 56 anos de atuação. Todos nós somos trabalhadores da saúde mental, profissionais da saúde mental, e construímos uma estratégia de educação, levantamento de indicadores e a oferta de psicoterapia para a empresa. Então, com isso, a gente tem um cuidado construtivo durante o ano para todas as corporações, né? E Sim. diversas outras coisas que permeiam todo esse modelo de negócio, Sim. certo? Certo. Acabei pegando sua pergunta. Você não Ih, me vai ter- mate, Olha mas não aí. se preocupe que eu posso fazer mais pergunta pra ele. Lucas, eu fiquei assim. Tive já alguns casos no dia a dia, certo? Principalmente no trabalho. Eu conversei bastante com a nossa professora a respeito da assédio moral. Uhum. Certo? Eu acho que é um ponto muito importante a gente dar aqui ênfase nesse podcast, né? E a minha pergunta é como é que é a questão do assédio moral? Como é que vocês trabalham com essas empresas que acontecem esse tipo de caso? É um assunto complexo, mas que a gente precisa levar em pauta não só pelo alto índice, mas pela construção de saúde de dentro da empresa. É importante dizer que trabalhar a questão do assédio é diretamente trabalhar com a saúde mental. Afinal de contas, pode ter uma tendência aos indicadores de afastamento serem em virtude de assédio. É uma temática que está em pauta. São comportamentos que têm tido uma recorrência e que a saúde mental está estritamente ligada com isso, porque afinal de contas provém de um comportamento que é extremamente invasor e adoecedor e que coloca pessoas à mercê de um abuso de poder. Normalmente, né, existe um movimento por parte do gestor para com o liderado, mas também é importante ressaltar que existem assédios vindos dos liderados para a gestão. Reforço que não é um movimento que acontece com frequência, né, na sua maioria das vezes. Sim. Todas as naturezas de assédios, porque não existe só um, provém do gestor para com os liderados. Mas assim, o que eu posso dizer é, a empresa precisa construir também estratégias para identificar esse tipo de comportamento. Eu já fui gestor, antes da Amarelo Saúde Mental, já fui gestor de saúde em hospitais públicos, gestor de serviço de psicologia em gestão pública, e a gente construía QR Codes para identificação de assédio, QR Codes onde a pessoa colocava o telefone e preenchia um formulário e ia direto sigilosamente pro meu computador e a gente via os indicadores. E é tudo anonimamente? Tudo sigiloso, tudo anonimamente, né? Então eu estou dizendo isso de forma prática, porque eu sempre gosto de trazer a prática para a gente entender como é que funciona, mas a instituição precisa ter uma estratégia de identificação disso. E eu vou dizer para vocês, na prática, empresa que tem um índice de queda de performance precisa ter um estudo mais efetivo ali. Porque, bem, se você tinha um índice lá em cima de produtividade de uma empresa e, no geral, integral, a gente teve uma queda significativa, tem alguma coisa errada ali. Sim. Então, precisa analisar com mais cautela. E, novamente digo, o assédio não é só moral, o assédio é sexual, e faço um reforço ao assédio de gênero, onde as mulheres têm sofrido mais esse comportamento.
Claro, e obviamente pelos fatores psicossociais, de estar inseridos em uma sociedade patriarcal e machista, Sim. onde o abuso de poder e a visão da mulher enquanto mesmo o submissão preconceito, né? tem colocado, né, esse tipo de comportamento mais em vigor para com as mulheres, mas não só, né? O assédio ele é uma estrutura mais ampla. Então, assim, precisa ter essas estratégias de identificação. O assédio ele precisa ser visto o quanto antes possível, porque é um fenômeno que adoece a população, é um fenômeno que coloca em detrimento a empresa, porque no prejuízo não é só financeiro, o prejuízo ele é estético, ele é moral da empresa. Então, assim, é uma questão que precisa ser vista, precisa construir essas estratégias de identificação e precisa estar sempre fiscalizando. Sim. Você sabe aquele livro do Foucault, Vigiar e Punir? Sim, A ideia é mais ou menos sim. isso. Você precisa analisar bem, vigiar, ter as instâncias de fiscalização e, quando identificado, ter as devidas punições. Não estou tomando aqui uma medida radical, mas de fato precisa tomar as providências dentro de uma instituição para que os colaboradores possam se sentir seguros diante disso. E aí entra a questão do medo, Sim. né? Que a gente abordou antes. Isso. Então eu acho que realmente é todo um processo que tem que ser lidado. E É de fato uma desconstrução. O significado do trabalho tem mudado, mas ainda tem aquele sentido de o quê? Eu preciso ser submisso a tudo, e não é muito bem assim, segurança psicológica. Você precisa não ter medo de falar as coisas, isso não significa, pessoal, que a gestão vai acatar tudo, não é isso. Não é isso. Mas que os colaboradores precisam se sentir espontâneos e livres, seguros para falar o que acham interessante. E aí a gestão vai fazer a mediação disso. Eu não estou dizendo aqui que os colaboradores agora vão fazer a gestão de uma empresa, não vai ter mais uma liderança, não é isso. Estou querendo dizer que a comunicação precisa ser não violenta, aberta e espontânea, e o gestor vai decidir se acata ou não determinados segmentos ou não. Até que ponto isso é segurança psicológica. afetá-lo, né? Assim. Isso, exatamente. E então, para finalizar, minha parceria junto com você aqui, vou fazer mais uma pergunta. Vocês têm alguma ferramenta, além de todo o processo de diagnóstico, né, para poder trabalhar a saúde mental dos trabalhadores? Hoje nós temos um segmento de identificação e levantamento de indicadores. O que é isso? Nós trabalhamos com serviços de rastreio, testes de rastreio, que não é um psicodiagnóstico, não é um diagnóstico, mas é um levantamento de experiência de sintoma de algum adoecimento, que é o DAS-21. O DAS-21 ele é um teste de 21 perguntas, como o nome já diz, que levanta indicadores de estresse, depressão e burnout. E ansiedade, perdão. Estresse e burnout, depressão e ansiedade. Dentro do ambiente de trabalho. São 21 perguntas. Novamente, digo, não é um diagnóstico, mas nós hoje utilizamos essa ferramenta para a gente ver aonde é que tem se rastreado a experiência desses sintomas. E aí, só para exemplificar, para vocês entenderem como funciona, o processo ele é de acordo com o que as nossas normativas éticas preconizam, no que diz respeito aos nossos artigos que competem ao sigilo profissional. Então esse colaborador ele vai receber um link, vai responder e ele vai receber o resultado dele. A empresa não vai receber um resultado individual de cada colaborador. A empresa vai receber um resultado setorizado e o geral. Então, determinados setores com a média de cada resultado, mas o individual só o sujeito pode receber, né, via e-mail. E esses indicadores servem para que a gente possa aplicar as atividades em saúde mental. Então, por exemplo, se nós temos uma empresa de 100 colaboradores, tivemos um índice de depressão possivelmente grave, isso não é um diagnóstico, novamente dizendo, é um rastreio. Temos um rastreio de depressão possivelmente grave, nós vamos ter uma tendência a se trabalhar conteúdos de depressão para que esses colaboradores possam ter um conhecimento maior. Para aquele setor, aquele a ideia é essa, é essa, né? Que a gente tem um levantamento de indicadores, faça essa análise, esse cenário e trabalhe setorizado ou não mais diante do levantamento do DAS, certo? E não só, a gente tem um CS que faz esse serviço de conduta do levantamento de dores, mas hoje o levantamento de indicador é através do DAS. E vocês já tiveram
resultados negativos após ter feito todo esse tipo de processo? O que seria negativo? Eu digo assim, vocês tiveram todo o processo com um colaborador, certo? E não tiveram um resultado positivo, esperado, digamos assim, dele melhorar, dele ter um pouco mais de autoestima, um pouco mais de segurança. Já teve algum caso que vocês não tiveram uma pessoa que elevasse o seu... por pessoa, certo? Que não teve o abraço à empresa. A empresa? Sim. Ah, demais. Ah, meu Deus. Demais. Vou contar pra vocês por quê. Gosto muito de contar esses cases. Que a gente entende que o mundo não é um mar de rosas assim, trabalhar com saúde mental, tá, pessoal? A gente supera muitos obstáculos. A gente já recebeu de empresas que culpam a uma instituição provedora de estratégia de saúde mental por adoecer os colaboradores. Ah, nós tivemos um índice maior, depois que a gente contratou vocês, nós tivemos um índice maior de adoecimento. Foi o que aconteceu. A culpa, a responsabilização é terceirizada. A gente faz a psicoeducação, o sujeito identifica que está doente, procura, e aí a gente que desvendou isso. É bem complicado. É por isso que a gente tem todo um setor que faz a filtragem disso. E a empresa que quer trabalhar a saúde mental, ela precisa estar ciente, que ela vai ter que ter uma colaboração. Sim. E que tem que procurar a solução não é de um dia para o outro. É um trabalho. Porém, se você tem uma empresa que abraça a ideia, a proporção e a possibilidade de ter resultados mais rápidos é ínfimos, é de praxe, vai ter resultado. E o quanto antes possível, que a empresa está ali, está mantendo a educação, está entendendo a importância da terapia, está falando sobre a psicoterapia, os gestores estão fazendo a identificação, estão encaminhando para o RH para ter uma tratativa com maior qualidade, está tendo um fluxo. Essa empresa ela tem grande possibilidade de ter crescimento da empresa, e ter um índice de adoecimento mais reduzido. Pessoal, isso não é só um benefício por estética. Isso é uma obrigação hoje. A normativa está chegando aí e a gente vai ter que ter mudanças para poder vai ter que ter protocolos, melhoria, isso. Vamos ter que ter protocolos, certo? Certo? Então, assim, já teve vários casos onde não tem um abraço ao trabalho em saúde mental, onde muitas vezes não tem um entendimento do que se é trabalhar a saúde mental, e aí acaba que tendo essa desconversa. Então, a gente entende que nesse momento essa empresa não está preparada para poder lidar, para trabalhar, para poder construir uma cultura de saúde mental. Nesse momento não, futuramente pode ser que sim. Mas agora não, entende? Então tem alguns casos desse tipo, sim. A pergunta não estava aqui, a pergunta estava aqui, na dúvida. Olha aí. Eu vou passar pro meu amigo. Muito obrigado, Marjorie. Eu queria de verdade que no final dessa entrevista você falasse todos os meios de comunicação, que eu acho muito importante, site, o Instagram, Twitter, tudo para que os nossos ouvintes, possam realmente acessar e descobrir esse campo que realmente me interessou bastante. Obrigado. Eu agradeço as perguntas, muito obrigado. Não briga comigo, eu me empolguei demais. Eita. Pula, professora, pula. Matheus, agora vamos de improviso. Eita! Eu gosto do improviso. Que aí eu vou ficar já. Ei, é sério, eu fiquei muito empolgada. Fiquei. Pegou tudinho. Eu peguei a pergunta dele, do Weasley. Eu fiquei. Vai na fé, Matheus. O Weasley, vai na fé, Weasley. Eu preparei, foi uma nova aqui. Se garante. Vai lá, se garante. Vamos lá. Quais são os critérios que podem ser utilizados para diagnosticar um adoecimento mental no trabalho? Porque, geralmente eles vão pro alcoolismo, causa depressão. E, mais que ocorre são esses dois sintomas. Sim. Devido ao estresse do trabalho, os problemas que eles juntam do trabalho com o dia a dia, com a vida pessoal, Sim. Como é que a Amarela lida com isso? Tá, eu vou tentar te dizer quais são os critérios que a gente pode fazer uma identificação, certo?
Se eu não responder ou não atender a tua expectativa, tu me diz que eu tento complementar. O primeiro lugar é você tentar entender como é que está a performance dessa empresa no sentido da entrega, né? E sobretudo entender, cada gestor entende a cultura da sua equipe. E a questão da cultura é um negócio muito interessante porque você identifica quando ou quando não sua equipe está bem. E as mudanças de comportamento é uma luz que se acende, onde o gestor vai precisar estar muito atento. Por isso que hoje na Amarelo Saúde Mental nós temos uma formação que se chama Primeiros Socorros em Saúde Mental. O que a formação de Primeiros Socorros faz? Forma os liderados a compreender e identificar os pontos de saúde mental. Então tu entende que assim, tem todo e qualquer desenvolvimento de um ser humano é assim. Tem os clãs, no trabalho não é diferente. Sempre tem aquela pessoa a quem todo mundo recorre. Para reclamar do chefe, para reclamar do patrão, para reclamar da vida, para falar de algum desentendimento, de algum conflito. Olha, fulano de tal, tá vendo? Fulano de tal era assim. Sempre tem aquela pessoa onde todo mundo recorre. E aí a empresa elege essas pessoas e as lideranças, e elas fazem essas formações, essa formação mais especificamente em primeiros socorros. Então, assim, um dos critérios é formar os liderados para que eles possam identificar as mudanças radicais de comportamento, onde o alcoolismo está incluso. Onde o alcoolismo está incluso. Pessoas que não tinham a recorrência do álcool e chegam no trabalho sob efeito de álcool e outras drogas. Pessoas que não tinham um comportamento choroso e começam a ter um comportamento de choro mais frequente no ambiente de trabalho. Pessoas que eram extremamente proativas, entregava tudo no prazo, era aquela pessoa que trabalhava ali veementemente, era tida como um colaborador proativo e teve uma queda significativa, né? Mudanças radicais no comportamento de humor, né? Os picos de humor, desentendimentos, conflitos. Tudo isso são mudanças radicais que, a partir do momento que essa pessoa consegue identificar, pode passar para a gestão e a liderança tomar a devida tratativa de encaminhamento, porque as pessoas que são administradoras de empresa, que são do RH, na sua suma maioria não tem uma formação para acolher, para identificar, então precisa de educação, tu entende? Então precisa não só da educação da liderança, mas que a liderança tome esses indicadores radicais, sintomas, e encaminhe, tome a devida tratativa. Esse é um dos critérios, tá certo? O outro critério é você conseguir entender a importância da contrapartida de se trabalhar a saúde mental dentro do teu emprego. É você entender que os números de pedido de afastamento vai reduzir, é você entender que o número de entrega de atestado vão reduzir, é você entender que a comunicação entre a tua empresa vai melhorar. Você também precisa entender que o índice de produtividade vai aumentar significativamente, porque essas pessoas vão estar sendo trabalhadas nos fatores de qualidade de vida. Mas o que a empresa faz? Ela entrega a psicoterapia. Ah, Lucas, mas a psicoterapia é importante? Não é importante? É demais. Se a tua empresa já está entregando psicoterapia, show de bola. Mas, bicho, não é o suficiente. Porque a psicoterapia ela vai trabalhar fatores subjetivos e individuais que chegam a um limite do trabalho. Então essa pessoa vai para a psicoterapia, faz o atendimento dela, show de bola, maravilha, e volta para o ambiente adoecedor do trabalho. E aí vira um ciclo. Não consegue se tratar. Não tem. Então vocês entendem que o trabalho ele precisa ser cultural. Porque hoje muitas das empresas trabalham com metas. Taca a meta em cima do funcionário, ele se cobra. Ao se cobrar demais, ele acaba não rendendo o seu potencial máximo. Isso. Aí tenta melhorar o quê? Através de dar premiação para eles. Também. Além de ser materiais também. Então, isso são políticas em saúde mental. A gente pensa em saúde mental, não é isso, mas a educação financeira é saúde mental. Se a empresa ela parte do ponto de vista de ofertar essas políticas de benefício, de recompensa, é uma das estratégias e pode ser interessante, mas nada vai aplacar uma pressão de alta magnitude. Por mais que você entregue 10 mil reais, se essa pessoa estiver adoecida emocionalmente, que seja, ela não vai ter condições estruturais de buscar essa recompensa. Ela não vai. Por quê? Porque são fatores psicológicos e fisiológicos. Uma pessoa, por exemplo, com depressão,
Ela não vai ter pulsão de vida, vitalidade, força para sair de casa para ir trabalhar. Pode dar R$1 milhão. Ela não vai ter. Sinto muito, é uma doença. Então a gente precisa entender que não é só os investimentos financeiros que fazem com que uma meta seja alcançada. Essas pessoas precisam ser entendidas como construtoras daquela meta. Então é como eu estou te dizendo, não é só você chegar no final do mês e dizer, bateu a meta? Não bati. E aí? Como é que você vai fazer? E agora? Né? Você vai trabalhar o processo ou não? Então é muito melhor você trabalhar o processo até chegar na meta e como essas pessoas estão lidando com isso no dia a dia e como estão adoecendo ou não, do que você trabalhar só o processo, o resultado final. Visualizar um resultado final é desconsiderar o processo. Certo? Algumas pessoas vão se dar muito bem com isso, mas na sua grande maioria não vão. E aí é onde provém todos os adoecimentos. Porque tem gente que sabe lidar com metas, sabe lidar com o cotidiano. Com pressão e etc, né? Agora tem gente que é mais sistemático. Isso. Ele não sabe lidar com essas coisas, eles vão a partir do quê? Do processo diário. Que ele já conhece fazer todo dia, sem pressão. Eles conseguem lidar, fazer o papel. A pressão é necessária. Não vou dizer que não é. Tem empresas que trabalham com pressão e precisa. Empresas do ramo comercial, empresas que trabalham... O pessoal tem prazos, tem metas, senão a empresa não... Essa é a essência da empresa naquele momento. Mas como essa pressão vai ser passada é que a gente precisa trabalhar. Como é que os colaboradores estão sendo vistos diante dessa pressão? Que a gente precisa entender um pouco mais com isso, né? Porque pessoas que têm fatores de qualidade de vida são pessoas que conseguem atingir metas muito maiores. Então eu preciso ter esse discurso. Eu tinha muito medo antes de fugir um pouco da humanidade, mas a partir do momento em que eu vejo e que eu milito sobre entender como as pessoas estão reagindo às pressões, eu estou sendo humanizado. É assim onde eu consigo atravessar o ambiente de trabalho. É assim onde eu consigo falar sobre saúde mental dentro das corporações, né? O mercado de trabalho ele é muito não humanizado. E aí eu preciso me adequar a esse discurso para eu dizer e ter uma tratativa mais humanizada dentro com essas pessoas, entende? Sim. E agora, como é que surgiu a ideia de montar a Amarelo? Boa pergunta. Do dia para a noite, né? Muito feliz a sua pergunta. Não foi do dia para a noite. Como eu disse para vocês, nós somos de um hospital psiquiátrico, né? Todos nós somos trabalhadores da saúde mental. E no primeiro pico de pandemia, nós tínhamos uma sede de responsabilidade social para com as pessoas que estavam sofrendo ali no primeiro pico de pandemia. E aí decidimos construir um projeto. O nosso CEO falou, a gente vai criar um projeto para fornecer democraticamente a saúde mental para a população que está em casa sofrendo agora, sem recursos. E a gente lá bolando a ideia, surgiu, por que a gente não faz uma plataforma, um atendimento online, né, em forma de plantão para as pessoas, para a gente ver como é que alcança, qual é o nível de alcance. Bicho, a gente é um spin-off, foi inicialmente um spin-off do hospital, né, e aí o hospital construiu essa contratação de 12 psicólogas e psicólogos para atendimento em psicoterapia breve, que é uma modalidade da psicologia que alcança uma tratativa mais focal, não é uma psicoterapia de longo prazo. E a gente fazia esse atendimento de 10 sessões por pessoa. Nós atendemos 13 mil vidas. A gente funcionava de segunda a segunda, de 8 da manhã às 10 da noite, com esses 12 psicólogos atendendo. E a gente falou, não, cara, tem algo aí que a gente precisa fazer. E aí começamos a bolar e foi onde surgiu o Amarelo Solidário, que era esse projeto de atendimento. O projeto eram 3 meses para a gente tentar fazer o teste, justamente por ser um spin-off. E foi de grande sucesso. A gente teve um alcance gigantesco e foi onde se constituiu inicialmente o Amarelo Solidário. O Amarelo Solidário recebeu de um hub de inovação
a proposta de se tornar uma startup. E aí vocês imaginam, todos nós, vindos de equipamentos do serviço público, para virar uma startup. Aí vocês imaginam o desafio que a gente pegou, né? Porque é outra vibe, né? Outra coisa. Eu, particularmente, ainda aprendo muito diariamente sobre esse linguajar e sobre a metodologia de uma startup. E nos tornamos startup. Porém, inicialmente, o nosso público era B2C. Inicialmente, certo? E diante das nossas assessorias, que muito ajudaram a gente ter uma visão além disso, falou, por que vocês não se tornam B2B para tentar alcançar um número maior de pessoas? Foi aí onde a gente teve a ideia de se tornar B2B e atravessar o mundo das empresas. Poxa, trabalho hoje é onde mais adoece ou não as pessoas. Então por que a gente não pode atravessar, né? E aí surgiu o ímpeto da gente atravessar as empresas. Em 8 meses, nós iniciamos enquanto CNPJ, e aí, quando surgiu a ideia do B2B, nos tornamos Amarelo Saúde Mental, deixamos de ser o projeto de Amarelo Solidário. E Amarelo Saúde Mental continuou sendo o spin-off do hospital. Tivemos a nossa primeira empresa, né, nossa primeira POC, não sei se vocês sabem, mas a empresa POC é aquela empresa que se vincula para testar o produto. A primeira empresa, então foi uma empresa de tecnologia, por sinal, que apostou na gente e falou, não, a gente vai se vincular a vocês para a gente ver como é o produto e a gente entende que os erros vão acontecer porque nós somos a primeira empresa. E assim foi, tivemos nossa primeira empresa teste e vinculamos o nosso produto, conseguimos ter várias mentorias, passamos por vários hubs e assim, em julho do ano passado, nos tornamos enquanto tal. Em julho não. Em março do ano passado, nos tornamos CNPJ, Amarelo Saúde Mental, enquanto tal, e caminhamos com nossas próprias pernas. Desse período de março para cá, nós estamos aí hoje com 42 clientes de médio e grande porte aqui no país. Trabalhamos no país inteiro, né? E já tivemos 2 significativas premiações, tanto no Startup Awards, né, que é uma premiação de startups a nível nacional. Nós ficamos como uma das indicadas, como as 3, em 3 lugares, da startup no quesito de responsabilidade social, que pra gente foi muito importante, porque tem empresas, startups de 10 anos concorrendo com a gente, e a gente com menos de 8 meses recebemos essa indicação, que pra gente foi de grande importância. E no Ceará Awards também, nós fomos uma das 3 colocadas como a startup do ano, né? Então, assim, pra gente, enquanto tal, é muito importante saber que temos essas colocações e ficamos muito felizes com isso. Então, de lá pra cá, a gente vem tendo um aprimoramento do nosso produto, né? Mas surgimos lá no primeiro pico de pandemia. Só agradecer mesmo a sua visita pra gente, foi muito esclarecedor. Todo mundo aqui tirou várias dúvidas, porque é um assunto decorrente do nosso dia a dia. E como futuros gestores, é sempre bom estar por dentro dos assuntos novos. Sim, eu que agradeço. Assim, eu sou muito comunicativo, gosto muito de falar, gosto muito de militar pela saúde mental. Não é um trabalho. É um trabalho para mim porque eu presto mão de obra, eu não gosto de romantizar a relação de trabalho. Sou um trabalhador, trabalho porque tenho a relação em contrapartida da mão de obra, mas por trás disso eu tenho uma militância muito forte, que é lutar por uma sociedade mais saudável, por uma sociedade mais inclusiva, por uma sociedade que tenha mais políticas em saúde, né? Nós sabemos claramente, como discutimos aqui, que tem um adoecimento contínuo. Então, para mim é muito importante participar desses momentos, porque além de professor que sou, eu vejo nas pessoas universitárias a raiz da questão. Em vocês aqui, no calor da coisa, porque vocês estão muito quentes e preparados para o mercado de trabalho, que saiam com uma cabeça mais evoluída, que as empresas precisam ter uma outra visão de sociedade, de mundo, precisa verificar as empresas como pessoas participantes e construtoras das empresas,
Então, para mim, é muito, 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 muito gostoso. Eu faço isso com uma leveza muito grande e eu fico muito feliz com esses espaços abertos para que eu possa me atravessar, falar, ser prolixo como sou, falando de saúde mental como sempre. Tá? Então, eu agradeço muito aí o convite de todos, parabenizo aí pelo projeto, que tenha muitos, muitos, muitos episódios e que eu estou aberto. Chamem a mim, Lucas Ledo, chamem a Amarelo como um todo, a gente vai se debruça, a gente fala sempre, porque sempre saúde mental a gente se constrói assim, não só dentro do consultório, mas falando de saúde mental, né? E gostaria de finalizar com uma frase que eu sempre coloco e acho que a gente precisa levar ela sendo bem clichê para a vida, né? Sendo aquela coisa bem clichê. É importante a gente lembrar que as empresas são feitas por pessoas, certo? Então, muito obrigado novamente pelo convite. Me coloco à disposição para maiores ou para depois. E, abrindo um parênteses aqui, vou colocar as nossas redes sociais, a Marjorie pediu, né? Nós estamos na rede social Amarelo Saúde Mental, estamos no Instagram, estamos no YouTube, todas as plataformas de streamings de áudio e vídeo, Spotify, Deezer, todas essas plataformas. Temos episódios de podcasts, temos videocasts, temos e-books, temos 2 blogs, o blog da Elo, que é a nossa mascote, Elo a Elo, não tem gênero, é uma personificação do sofrimento humano, né? A nossa mascote, a Elo. Ela tem um blog que retrata a dor das pessoas, o adoecimento das pessoas dentro do trabalho. Nós temos o blog Profissionais, que tem conteúdos mais técnicos, né? E tudo isso as pessoas podem encontrar lá no link único, que fica azulzinho lá em cima no Instagram. É só a pessoa ir lá e clicar, seguir a gente nas redes sociais. E, sobretudo, agora, eu gostaria de dizer que no mês de abril nós estamos com uma das nossas principais campanhas, que é o mês de luta contra a psicofobia. Dia 12 agora de abril é o Dia Mundial de Luta contra a Psicofobia e é uma das bandeiras da Amarelo. Então nós estamos tendo vários conteúdos sobre a desconstrução da psicofobia dentro das empresas. Então segue lá a gente, que a gente tem muita coisa bacana para ofertar. Muitíssimo obrigado novamente. Agradeço a gente. É Amarelo Saúde Mental? Amar.elo Saúde. É isso? Só fechando, né? Pega nada. Esse negócio aqui vai cair da minha cabeça. Então, meu querido, só para fechar, eu estou aqui em êxtase com a tua fala, com a atuação dos alunos, né? Que eles foram extremamente objetivos e eles foram buscar perguntas, apesar de já estar com todo o roteiro, mas eles foram buscar perguntas também no coração deles. E eu acho que esse momento foi importante porque você conseguiu trazer 2 coisas que eu vejo de uma forma bem prática. Uma transversalidade ou uma forma multidisciplinar de trazer a psicologia e a administração juntas, né? Quando você fala de como foi a formação da Amarelo, nós estamos falando para administradores, né? E nós somos psicólogos, e de repente as nossas falas se juntam, e de repente esses meninos, né, e essas meninas são nossos futuros administradores, estão nas empresas, estarão nas empresas, levando esse conhecimento. Eu acho que o start dessa coisa no coração deles, eles entenderem que uma disciplina só ou uma ciência só, né? Vamos pensar em termos de ciência, administração, ela não se completa em si, mas ela precisa de outras tantas e de todas as outras que ainda estão por vir, né? Para que a gente possa fazer realmente desse mundo, essa experiência do trabalho, que é o trabalho na vida da gente, uma experiência diferenciada, e que ela não seja uma experiência de sofrer, como nós vivemos aqui nesse episódio da pandemia, né? O boom da história do trabalho como algo extremamente adoecedor, mas que a gente possa entender o trabalho, né, como algo que também tem um pouco de romantismo, porque hoje o romantismo já foi para muito longe do que pode ser o trabalho, né?
E você traz na sua fala, e isso é importante, essa junção de tantas coisas, de tantas ciências, para que a gente possa entender esse homem, nesse percurso dele, nessa busca dele pelo trabalho. Né? Então, só agradecer, muitíssimo obrigada pela sua fala, pela sua disponibilidade, parabenizar todos que fazem, que fizeram, que construíram, que estão aí na construção da Amarelo, que é uma empresa surpresa para todos nós, né? Porque ela aparece nesse momento e aparece de uma forma, como você fala, aparentemente tão lúdica, né? Vamos fazer dentro do caos que a gente estava vivendo, mas hoje tu fala como se fosse assim, vamos fazer isso e tal, vamos fazer um projeto e tal, como se estivesse brincando. E a coisa, né, cresce e toma a proporção que tomou e que eu acredito que vocês nem imaginavam que chegaria a uma proporção tão grande dessa. Então, parabéns, sucesso, prosperidade para vocês e estamos aqui seguindo vocês nas redes sociais. Viu? Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço.